Boa tarde. Vamos então dar início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Lembrando sempre que estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube, Conexão para a Luz, e vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Lembrando que o tema hoje é lamentação. É um subtítulo do capítulo 10, Conteúdos Perturbadores. Nesse capítulo 10, nós já tratamos sobre a raiva, o ressentimento. Hoje será sobre lamentação. Vamos então para o comentário da mensagem de Emmanuel. Extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, é uma passagem da primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Vamos assim fazer algumas considerações sobre essa passagem que Emmanuel nos traz. Como sempre, Emmanuel começa nos instigando a meditação, a reflexão. Por isso ele começa dizendo, se suspiras, caso de fato desejes uma comunicação franca com os espíritos desencarnados, se de fato desejas isso, lembra-te, tu também és um espírito imortal, temporariamente na Terra. Há uma sutileza nessa colocação de Emmanuel, porque ela nos remete à busca da nossa consciência de imortalidade, da nossa essência espiritual, que normalmente, envolvida em preocupações, em necessidades, em ansiedades no dia a dia, mergulhamos em atitudes geradas por condicionamentos, por hábitos, e esquecemos de tão importante noção, a consciência de imortalidade. E prosseguindo, diz Emmanuel, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Aqui é um ponto muito importante, porque a consciência do dever de aplicar o sublime dom de servir remete-nos à essência da mensagem do Cristo. Aquele último encontro que ele teve antes da crucificação. Aquele que quiser ser maior entre vós, seja servo de todos. Por outro lado, inúmeras obras que desdobraram a realidade do mundo espiritual para nós, como as de André Luiz, as de Manuel Filomeno de Miranda, todas elas deixaram de forma muito bem explícita, bem clara, os espíritos benfeitores se realizam em termos de felicidade em atuar a serviço do próximo, seja encarnado ou desencarnado. Então, nós temos, diante do conhecimento da doutrina espírita,
a oportunidade de exercer um treinamento, mesmo encarnados, de ajudar, de servir ao nosso próximo. Então, voltando aqui à nossa temática, lamentação é um dos conteúdos perturbadores do nosso espírito, das nossas atitudes comportamentais e que recebe da psicologia de Joana de Ângeles esclarecimentos e diretrizes adequadas à superação. Vamos então para o primeiro tópico que trouxemos do programa. Primeiramente, dando aqui nosso boa tarde, Silmara Mello, boa tarde a todos, muita paz. Também aqui o nosso irmão Orlando Assunção, boa tarde a todos, paz e luz. E o Elke Carvalho, boa tarde, amigos. Vamos a mais um estudo juntos, junto a Jesus e a Joana de Ângeles. Uma excelente tarde para todos nós. É muito bom estarmos aqui estabelecendo essa sintonia de vibrações do bem e de entendimento da realidade espiritual. Então, o primeiro tópico nos diz o seguinte: entre os hábitos negativos que se arraigam nas personalidades conflitáveis e inseguras, a lamentação ocupa um lugar de destaque. Vício perturbador deve ser combatido com a lucidez da razão, em face à não justificativa dos argumentos em que se apoia. Então, vamos mergulhar no entendimento desse estudo que Joana nos traz. Então, primeiramente, lamentação, se lamentar é um hábito perturbador. E é, inclusive, vício perturbador que Joana aqui coloca, vício, fica em itálico, porque a palavra está num sentido figurativo. A pessoa que, sem se perceber, cultiva o hábito da perturbação, torna-se quase que um viciado nela. Nós vamos entender direitinho essa questão. Então, é resultado de personalidades conflitáveis, inseguras. Por isso, para nós que estamos nos abrindo a um trabalho de renovação profunda, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, que traz para nós, no conteúdo dos evangelhos, a psicologia profunda de Jesus. Então, a lamentação deve ser combatida com lucidez da razão, face à não justificativa dos argumentos em que se apoia. Ou seja, não há argumentos lógicos para qualquer espécie de lamentação. Vamos ver isso bem em detalhes adiante, nesse nosso encontro de hoje. Essas pessoas atormentadas, que se deixam arrastar pelos temores, normalmente buscam alívio em fugas espetaculosas, pelas drogas aditivas, pelo fumo, pelo álcool, ou buscam jogos de azar, a que se apegam em pugnas intermináveis, quão infelizes. Pugnas é sinônimo de lutas intermináveis, quão infelizes. Então, analisemos aqui esse conteúdo inicial. Essas pessoas atormentadas que se deixam arrastar
pelos temores. Resultado, acabam buscando fugas espetaculosas e absurdas, quer pelo uso de drogas, pelo fumo, pelo álcool. Como nós vimos, a lamentação, ela se estabelece na medida em que coloca de lado a virtude da gratidão, de estarmos gratos perante a vida, perante Deus. E afastando a virtude da gratidão, ao lamentarmos-nos, abrimos um campo grande para a reclamação, e na medida que esse tipo de desequilíbrio vai se instalando, abre campo para a busca do uso de drogas. Claro, levando a uma situação muito pior. Dotadas de autocompaixão injustificável, a qual apoiam a preguiça física e mental para não saírem da situação embaraçosa e negativa, consideram-se sempre vítimas da família, do grupo social, das leis e dos governos, ou do destino. No entanto, poderiam ser saudáveis e ditosas, caso se resolvessem por adotar o vício do otimismo. É preciso termos muito cuidado, muita atenção, para diante de situações adversas, inesperadas, geradoras de sofrimento em nós, não entremos pela lamentação ou pela autocompaixão, de alimentarmos tristezas, de alimentarmos certo nível de condenação interior, quando, na verdade, iluminados pela doutrina espírita, como estamos, é imprescindível, diante de situações adversas, estarmos sempre extraindo lições, aprendizagem. É nas dificuldades, nas provas que geram, muitas vezes, em nós um certo nível de tristeza ou de revolta, que, se estivermos atentos a não dar cabimento a lamentações, nós podemos não só extrair aprendizagem, mas também conquistar degraus mais elevados em termos de evolução e de maturidade espiritual. Então, as pessoas que entram por essa via da lamentação, elas se consideram muitas vezes vítimas da família, de algum tipo de engano, do grupo social, das leis e dos governos. E, nesse sentido, abrem um campo consciencial para mergulhar no sofrimento, que não promove crescimento espiritual e que, pelo contrário, abre campo para os chamadas provações voluntárias, os sofrimentos que não nos elevam espiritualmente. E, de uma forma bem enfática, Joana coloca: seria melhor que adotassem o vício do otimismo, de estarem sempre procurando extrair o lado positivo de tudo o que acontece. Patologicamente, comprai-se na situação insustentável, tornando a existência uma ganga. Ela é
de elevado teor desequilibrante. A sua óptica é sombria, por considerar que tudo e todos conspiram contra sua paz e felicidade. Aqui Joana continua detalhando os fatos, os dados que caracterizam o estado da melancolia, da lamentação. E ela diz assim: patologicamente, de uma forma doentia, a pessoa passa a sentir prazer na situação insustentável, tornando a sua existência uma ganga, uma carga de elevado teor desequilibrante. E nesse fato, a sua ótica, a sua maneira de ver os fatos, os acontecimentos é sombria, porque considera tudo e todos como conspirando contra a sua paz e felicidade. É evidente que nós, perante a providência e a misericórdia de Deus, sabemos que não é assim. Os objetivos da vida é o progresso, é a evolução, é a felicidade de todos nós. E que não há essa conspiração intensiva, desproporcional para nos desequilibrar. Todos nós temos ao nosso lado o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor. Temos também espíritos familiares, simpatizantes desta vida e de vidas anteriores, a nos suprir em energias boas, em vibrações de estímulo, para que enfrentemos com positividade todas as provas que a vida venha nos apresentar. Preencher-se os vazios mentais com preocupações positivas, recheadas de ações que favorecem o progresso, e respiraria o clima do otimismo, estimulada ao autocrescimento, fluindo as dádivas do bem-estar existencial. Que maravilha, né? A partir daqui, nós começaremos a ver os aspectos positivos e de superação que devemos utilizar para sairmos das armadilhas da lamentação. Então, preencher os espaços mentais com preocupações positivas, né, com interesses e objetivos de atividades e de ações que favorecem o progresso. E respiraremos o clima do otimismo, estimulado ao autocrescimento, fluindo as dádivas do bem-estar existencial. E, de fato, meus amigos, a todo momento nós estamos afinando sintonias com os espíritos desencarnados. Isso é a diretriz que o nosso livre-arbítrio traça diariamente. É na busca de atividades, de sonhos e objetivos elevados, nós estamos naturalmente estabelecendo possibilidade de sintonia com os espíritos do bem, fluindo as dádivas do bem-estar existencial. Então vamos continuar agora, observando algumas colocações que Joana nos traz para que afastemos do nosso campo de comportamento a lamentação. O empreendimento da autovalorização, com a consequente conquista de si mesmo, é de largo percurso e sua gratificação se alcança nas diferentes etapas do processo de libertação de vícios e acomodações habituais. Então,
precisamos estar sempre atentos ao cultivo da autoestima e da autovalorização. Sobretudo ao enfrentarmos testes e dificuldades. Estar com autoestima elevada quando tudo está bem é natural. Mas buscar de forma atenta no dia a dia, mesmo enfrentando problemas e dificuldades. Autovalorizarmos-nos. Termos pensamentos bons e positivos, expectativas de boas realizações, é muito importante, porque nos ajudará, sem dúvida nenhuma, a afastar esse vício tormentoso, perturbador da lamentação. Outro ponto aqui que é destacado para nós é de largo percurso e sua gratificação se alcança nas diferentes etapas do processo de libertação dos vícios e acomodações habituais. Nós trazemos do nosso passado encarnatório uma tendência fácil de buscar os aspectos negativos e conflitivos de problemas e dificuldades que somos chamados a enfrentar no dia a dia. Mas isso era antes de estarmos agora num compromisso mais sério e contínuo com a espiritualidade do bem, com a manutenção de uma sintonia vibratória elevada. Não tem cabimento mais estarmos nos abrindo às possibilidades negativas que o psiquismo viciado e desequilibrado que tínhamos voltar a se impor. Mesmo que estejamos, voltamos a dizer, dificuldades graves e inesperadas. É imprescindível no dia a dia a atenção ao novo ponto de vista. Agora nos percebemos, como Emmanuel citou na introdução do nosso estudo, agora nós nos percebemos como espíritos imortais, parceiros dos espíritos benfeitores, com tarefas direcionadas a ajudar e servir, e não a estar se lamentando. A lamentação é, portanto, obstáculo voluntário que o indivíduo coloca no seu processo de evolução, retardando a marcha do progresso e abrindo espaço para situações perturbadoras e penosas que virão arrancá-lo mais tarde da inércia e da autocomiseração. Portanto, ninguém pode impedir o crescimento para Deus, que é a fatalidade da vida. Então, esse é o último tópico que nós estaremos analisando no nosso estudo de hoje. A lamentação é, portanto, um obstáculo voluntário. Então, olhe, seja qual for a situação que estejamos nos deparando, se percebemos a atitude de baixar a cabeça e de se lamentar, combatamos isso. Não é dessa forma que nós ressarciremos erros ou desvios das leis divinas que temos cometido. É imprescindível levantar a cabeça, buscar a sintonia positiva com os espíritos do bem e não cultivar a lamentação, porque ela acaba retardando a marcha do progresso,
abrindo espaço para situações perturbadoras e penosas, que só trarão um resultado. Mais tarde, virão nos arrancar da inércia e da autocomiseração, de termos amarrado a nossa caminhada evolutiva. Porquanto ninguém pode impedir o crescimento para Deus, que é a fatalidade da vida. Nesse aspecto, queremos aqui reforçar, é muito importante, diante de um erro, de uma escolha que não deu certo, a atitude de refletir, assumir a responsabilidade e partir para as possibilidades de retificação. Não de culpa, não de autoflagelação, não de lamentação, mas de atenção para o aprendizado da lição e a busca das possibilidades de superação. Com responsabilidade, com consciência, mas sabendo que entrar num campo de tristeza, de lamentação, e pior quando intensifica e leva muitas pessoas à depressão, não resolve o problema e, na verdade, apenas cria um problema novo, que mais adiante o espírito terá de necessariamente superar. Então, nós ficamos por aqui no estudo dessa tarde, agradecemos a companhia de todos que nos assistiram ou que venham nos assistir. Lembrando que na próxima quarta-feira, 15h, teremos o estudo do livro Religião dos Espíritos, com Silmara Mello, no canal Aprendiz do Evangelho. Não, é no canal Silmara Mello mesmo. Bom, nós agradecemos a todos e compartilhem, divulguem esses vídeos, participe junto de nós desse momento da vivência da caridade maior, segundo Emmanuel, para com a doutrina, que é a sua divulgação. Até o próximo estudo e uma boa tarde.